Pessoal, tudo bem? Gente, hoje nós vamos conversar com o professor Paulo Millet. Professor Paulo é uma grande referência na educação na distância em todo o Brasil. O Paulo já está aqui com a gente, vai ser uma honra conversar com ele. Sociedade em educação e em especial em educação à distância. Então, tenho certeza que essa conversa vai ser muito importante, vai agregar muito para a gente. Vamos falar um pouco de trabalho também. Oi, Paulo! Oi, Ei, Juliana. Tudo tudo bem? bem? Boa noite. Boa noite. Paulo, tenho certeza que a nossa conversa de hoje vai agregar muito, porque são temas muito importantes, né? Tanto a educação quanto o que a gente vai esperar do trabalho, né? Exato, exato. Certamente a conversa vai ser boa. Ó, vamos esperar o pessoal entrar, dar alguns minutinhos para eles irem entrando. E tenho, sim, muitas pessoas aqui de São José ficaram muito animadas, assim, foram conversando no WhatsApp também, porque eu acho que está todo mundo muito preocupado, né, também. Igual a minha faculdade agora, a gente está à distância. Por um lado, para mim não é tão ruim, porque ficou bem mais econômico, né? É ruim por não ter essa parte prática. Mas em relação a viajar todo fim de semana, economizada, né? Esse é o ponto. A gente tem que olhar o que é oportunidade e o que é ameaça, né? E enxergar mais as oportunidades do que as ameaças. Tem um campo muito interessante aí pela frente. Vai ser legal. Eu gosto de ser otimista. Eu gosto de ser otimista. Situação é complicada, vamos dizer, trágica, né? Nós estamos falando em milhares de mortes e tudo, isso é muito complicado. Mas a gente tem que pensar do que vai acontecer depois, né? O que vai acontecer na mudança aí, e aí dá para enxergar algum otimismo e alguns caminhos, né? Eu acho que isso aqui é importante, a gente não pode se deixar abater, É verdade. Eu estou né? colocando aqui, fixando aqui o título da nossa live. Tá, Paulo, e você podia falar um pouquinho de você? Eu falei que você é a nossa referência em educação à distância. Mas para quem tá não te bom. conhece, conta um pouquinho do Paulo. Tá legal. Quer dizer, eu estou nessa área de educação à distância há mais de 25 anos, né? 25 anos o pessoal nem acredita. O primeiro curso que eu assisti de AD no computador foi em 1986, Que isso? 34 anos atrás. Eu era superintendente de sistemas no SERPRO, trabalhava no SERPRO, e fui passar uma semana na IBM, tinha um centro de treinamento da IBM. E tinha um momento presencial, durante o dia a gente ficava hospedado lá no centro de treinamento. Aí tinha um momento presencial durante o dia que tinha a sala de aula, professor, bate-papo e tal, uns 40 gerentes assim. Depois de noite cada um ia para o seu quarto, que ficava hospedado lá. No quarto tinha um computadorzão IBM daqueles terminal velho verde. E aí tinha um curso, tinha um sistema da IBM de um curso, com a matéria do dia seguinte. Eu me lembro bem que tinha um pré-teste, eu fiz o pré-teste da matéria do dia seguinte. Alguma coisa de gerência de projeto, coisa assim. Aí tirei nota 3. Aí estudei de 8 às 10 e fiz o pós-teste. Tirei nota 9. Aí fiquei com aquela. Caramba, só tenho eu e o computador aqui dentro desse quarto. Esse negócio funciona, não sei muito bem o que é isso. Aí desde esse tempo que eu gosto do assunto educação à distância. Educação à distância, naquele tempo não era internet, né? Era teleprocessamento. A internet veio alguns anos depois. Eu comecei a entrar nisso na década de 90 e fazendo trabalhos. Eu fiz um trabalho para a Brahma antes de existir a fusão com a Ambev, isso foi em 90 e pouquinho. Fiz um trabalho de treinamento para secretárias. Aí já tinha os micros, né? Já não era grande porte, tinha micro. Mas só que a gente tinha que distribuir disquete. Aí nós distribuímos 2.000 disquetes dentro da Brahma para as secretárias serem treinadas. E isso foi avançando, né? Aí chegou a internet, em 94, começaram a chegar os LMS, né? Que é o Sistemas de Gestão de Aprendizagem. A gente foi parceiro da IBM, aí desenvolvi um LMS meu, aí começamos a ter. Eu tive clientes do tipo assim, motorista de caminhão na empresa lá do Nelson Piquet, de Brasília, que eram treinados à distância. Tive alunos do tipo preparatório para Enem, ensino médio, pré-vestibular. Eu tive alunos do tipo presos na penitenciária de Bangu aqui, um projeto junto com o AfroReg. E um Cara, projeto junto com a CUFA, nas favelas aqui do Rio,
para preparar o pessoal para o Enem e com o Enem tirar o certificado do ensino médio. Ó, Aí recentemente eu estou com a pós-graduação, uma parceria com a Cândido Mendes, aí a gente faz pós-graduação. Eu costumo dizer assim, olha, qualquer faixa de idade, qualquer tipo de conhecimento, qualquer atividade funciona. Funciona e a pessoa aprende. E há 25 anos que eu ouço essa pergunta, será que funciona? Será que dá certo? Será que isso dá certo? Pode ir, vai tranquilo. É verdade. isso, minha história na área de educação à distância com tecnologia vai por aí. Eu passei um período também na década de 90 mergulhado nos assuntos da qualidade, né? Programa de qualidade, qualidade total, gestão da qualidade, ISO 9000. Isso foi bom para a minha formação. E eu costumo dizer assim que o aprendizado, o pessoal fala muito assim que precisa desaprender e reaprender. Eu acho que não precisa desaprender, não. O aprender é em camadas, né? Você vai colocando uma camada nova, precisa sempre estar se atualizando. Eu acho que isso é o fundamental. Aí, muito bom. Mas é isso, a minha história é essa nessa área de educação. Que legal. Na época, quando eu estava fazendo veterinária, eu entrei para veterinária e biologia junto. A biologia eu fazia pelo CEDERJ, que aí são os consórcios, né, das faculdades do Rio de Janeiro, e eu fazia no Polo de Três Rios, pelo UFRJ. Cara, assim, comparando com a veterinária, ó, não ficou para trás, hein? Porque era puxado, muito, muito puxado, assim, pau a pau com a veterinária ali. Me cansava muito dar conta daquilo, porque tinha que realmente aprender sozinho. Tinha a gente pegava os livros, né, as apostilas lá, por disciplina, e tem que abrir aquilo lá, aprender, e ir no sábado para fazer prova. E, assim, era muito, muito difícil, até porque pouquíssimos formavam em todos os cursos, assim, era muito, muito, uma peneira muito grande. E só que aí depois eu formei e mudei. E aí agora eu tô tentando ver se eu consigo recuperar alguma coisa, porque me cansou muito. Foi a distância, mas, meu Deus do céu, foi muito puxado. É bom, mas não para não. Hoje em dia, até um tempo atrás, tinha aquele negócio, não, a pessoa fez o curso à distância, então vale menos, tem um significado menor e tal. Hoje já está valendo ao contrário. Já tem empresa de RH contratando, perguntando, você fez à distância? Oh, é legal, quer dizer que essa pessoa tem disciplina, essa pessoa aprende, tem uma automotivação. Isso é tudo requisito importante para o mercado de trabalho. Então o pessoal também, não, o pessoal que aprende à distância é o primeiro time, É primeira leva. abençoado. Isso é Meu Deus. importante, né? Eu Paulo, estava. Fala. não, e como que você vê, assim, quando se for comparar a educação nessa educação tradicional, aprendia tão bem ou não, aí depois teve essa evolução com a internet, já está mudando a forma de ensinar. Como que você consegue enxergar a educação do passado e agora essa educação que está mudando? Olha, durante um bom tempo vão conviver os modelos, né? A gente vai falar daqui a pouquinho dessa pandemia aí que deu uma chacoalhada nas coisas, mas a educação à distância está entrando cada vez mais, aumentando a quantidade no nível superior, no nível de pós-graduação disparado, no nível de graduação. A partir do ano que vem, provavelmente já vai ter mais aluno de graduação online do que graduação presencial. Está baixando um pouco a idade, fora a pandemia aí, o ensino médio já era proibido, né? Então começou a ser liberado pelo MEC aos poucos. Em termos de qualidade do aprendizado, eu acho que é igual. Claro que você tem coisas que você tem que aprender presencialmente, isso é bom, né? Mas tem coisa que não, eu diria assim, qualquer assunto de qualquer um dá para apresentar, 80% dá para aprender online. Aí tem uma parte prática que tem que ser feita. Então talvez seja um caminho do ensino híbrido, seja o que mais vai acontecer. Os desafios, assim, para o adulto, tranquilo, aí conforme vai baixando a idade, vai ficando um pouco mais complicado. Mas hoje você pega a garotada aí, a criançada, eu tenho minhas duas netas, né? A Valentina e a Letícia, uma tem 8 anos, a outra tem 5. Elas aprendem tudo no YouTube e aprendem no grupo lá, aprendem o tal do TikTok e aprende muito. O que a gente tem que dizer para os nossos professores? Professores, entrem lá no TikTok e aprende como é que o pessoal ensina, porque as crianças ficam 2 horas, 3 horas na frente ali aprendendo. Né? Verdade. Então vai ter que aprender. E aí, galera, como é que... não sei como é que faz isso, mas tem que ser, tem que ter uma mudança aí na cabeça das pessoas e dos professores. É. E, e esses estímulos, assim, o que que você acha que vai ser, assim,
eu não sei se você gosta de usar essa palavra disrupção ou não, porque se for, o que que vai fazer ter essa disrupção do modelo antigo de educação e o modelo que a gente vai ter no futuro? Não, eu gosto de usar porque ela é bem representativa, né? Como você está na área de tecnologia, eu estou nessa área já há muitos anos, independente da educação à distância, eu estou na área de tecnologia, o mundo é uma mudança rápida, exponencial. Aconteceu que a potência, né, o exponencial, há 30, 60 dias atrás, acelerou mais ainda, aumentou, mas ele já vinha nesse ritmo. Então, quando eu dava palestra por aí, a gente já falava, até uma coincidência, em fevereiro eu estava preparando a palestra para São José do Vale do Rio Preto, para a abertura do Rio Info Circuito, né? Circuito Rio Info, que começaria no final de março, aí em São José. E eu estava preparando uma palestra e vendo assim a mudança, o disruptivo, o crescimento, o teletrabalho, a teleeducação, as coisas que iam acontecer nos próximos 3, 5, 10 anos. Aí chegou março, tum, Não aconteceu deu nem de uma tempo. vez. Não deu tempo. Tanto que agora, quer dizer, eu reli aquele material, escrevi até um artigo outro dia, e vi que as coisas aconteceram muito, muito rapidamente. E, quer dizer, não foi uma novidade, né? O ensino à distância existia, o home office existia, a telemedicina existia, muita coisa existia. Só que existia também, em paralelo, muito preconceito, muita dúvida, muito será que pode, será que dá? Ou associações, entidades, não, isso é proibido, isso não pode, isso não é nada. E, de repente, aconteceu. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, vamos dizer, não foi com o melhor uso da tecnologia. Então, você olha as aulas online hoje que o pessoal está fazendo, não é a melhor maneira, mas eu defendo totalmente, tá? Tem que fazer mesmo. Tá? Mas foi uma ruptura nesse sentido. Poxa, era um comportamento padrão, convencional, acomodado, e que começou a ser desafiado totalmente, né? As pessoas em uma semana tiveram que trabalhar em casa, tiveram que começar a estudar em casa. Então, cada um desses aspectos, né, o teletrabalho, né, o home office, aí a gente pode conversar um pouquinho sobre o home office, mudou. Ele não é a situação ideal, porque não é um home office convencional. Né? Eu trabalho em home office há 6 ou 7 anos, né? Mas é um home office com conforto, não é uma prisão. Né? Então, você tem uma infraestrutura em casa. Eu não tenho mais crianças em casa, mas eu vejo pela minha filha, com 2 filhas pequenas, é complicado, né? Então as crianças não vão para o colégio. Então você está trabalhando em casa, a mulher, o marido, todo mundo trabalhando em casa e as crianças, então isso é complicado. Então não é um home office no sentido convencional. Né? Você não tem a infraestrutura de apoio que você tinha para alimentação, para limpeza, para manutenção da casa, da residência. Né? Você não tinha uma estrutura legal, um escritório para ficar sentado o dia inteiro? Não, você tinha um sofá, tinha uma poltrona e tudo. Então isso tem que. Eu estou comprando uma poltrona nova para me acomodar, porque ficar sentado o dia inteiro, isso não estava preparado. A lógica é essa, então, a gente entrou meio na marra, né, no modelo home office, mas não é o ideal, mas é bom. Desafiou, mexeu com as cabeças. Idem o modelo da teleeducação, né, que também já existia, já funcionava, não tanto para as crianças pequenas, né, as menores, isso começou a ser um desafio. O que a gente tem hoje? Muito, assim, muito vídeo aula, então o professor grava uma aula e põe ali. É um EAD? É. Mas não é exatamente uma coisa bem estruturada, né? No EAD você tem conceitos, 3 conceitos que eu uso aí há mais de 20 anos. Um conceito anytime, qualquer hora, né? Um conceito anyplace, qualquer lugar. E o conceito no seu próprio ritmo. Isso é o EAD bom, convencional, legal. O que está acontecendo agora? Tem transmissão de aula no mesmo horário que era da aula presencial na escola ou na faculdade. Então você tinha uma aula terças e quintas 10 horas, continua sendo terças e quintas 10 horas. Deixou de ser anytime. Aí seu anyplace não, anyplace agora você está dentro de casa naquela hora, então já não é mais anyplace, você está ali amarrado naquele local. Ritmo próprio também não é, porque está sendo feito coisa em massa. Então os mesmos alunos têm a mesma aula durante aquele tempo. Então são 3 conceitos básicos do ensino à distância que não estão sendo respeitados. Mas eu continuo achando, é ótimo, é bom, não vamos voltar. E depois, quando voltar, não vai ser uma volta mais original. Tenho certeza disso. Tá? E as crianças, o que que você, quando você falou das crianças, como que, até pelas netas, como que tá essa repercussão? Aqui eu tenho um primo pequeno que tá também né, nas videoaulas e tal. Como é que tá? Olha, eu acho que tem diferença, né? Das pequenininhas é mais complicado, né?
mais nível médio aí, dos 8, 10 anos e tal, e tem uma turma já mais adolescente que está adorando. Tá? Eu tenho um sobrinho, mora em Nova York, e o filho dele tem 12 para 13 anos. Aí ele me disse outro dia, olha, ele não quer mais voltar para a escola não, ele disse que é muito melhor, ele aprende mais rápido, gosta mais. E é a coisa do seu ritmo próprio. Você começa a ter aula, assiste, não gostei, volta, repete. Então, esse negócio. Então, quanto mais idade, mais aprendizado acontece. Com as crianças, realmente, a gente vai ter que se preocupar mais. Tem um problema grave aí, é que nem todas as crianças têm acesso, né? A gente tem uma diferença social muito grande no Brasil. Então, se eu pudesse dar um conselho para a Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto, pense em conectividade, pense em ligação. Põe uma internet rápida, veloz e liga a criançada toda com as escolas. Isso é uma recomendação rápida. Nós fizemos, nós que eu digo, é o Brasil, uma mudança em 15 dias astronômica. Ninguém tinha pensado nisso. Então, se a gente deixar isso como uma meta, vai funcionar. Daqui um mês, 2 meses, 3 meses, segundo semestre, dá para fazer muita coisa. Tá? Bancada pelo governo mesmo, estruturando canais de comunicação, chama as operadoras, chama. Olha, você é uma concessionária, tem que botar um link rápido, urgente aqui na minha cidade e de graça, de preferência. Aí chama os fabricantes de computador, de tablet. Olha aqui, nós vamos precisar de 10 mil tablets aqui. Quanto é que vai custar isso? Ah, não, pago a metade. Vamos colocar aqui. E software? Chama as empresas de software. Olha, em 6 meses dá para funcionar, dá para fazer. Então a gente tem essa. É muito mais fácil do que colocar saneamento no país inteiro. É muito mais fácil. A tecnologia está toda aí, está tudo pronto, está tudo disponível. É só ter a vontade política e dar uma chacoalhada aí que isso vai acontecer. É verdade. O Paulo, porque a nossa educação no Brasil, assim, já estava devendo um pouco, né? Como que está esse panorama da educação no Brasil? Eu sei que, sim, eu até falo que é um dos motivos, na verdade, é o motivo para estar fazendo as lives, sabe? Porque eu vejo que é o Instagram e depois a nossa live vai pro YouTube, porque eu deixo ela gravando aqui e posto lá no YouTube, que fica ainda mais fácil das pessoas terem acesso. E o É Instagram legal, aí fica eu vou como uma espalhar para forma de os trazer o amigos. conhecimento. Obrigada. Uma forma de É trazer legal. o conhecimento, sabe? Para pessoas como você, que são referência, virem aqui, aí a gente conversa, toca nos assuntos polêmicos, nos assuntos que estão aí em alta e espalha aqui para o interior. Sabe? A internet que possibilitou isso, porque o polo vir aqui em São José são 3 horas para subir, 3 horas para descer, depende do transporte, de tudo, né? Se programar. Aí, imagina quantas vezes ao longo do ano, assim, esse bate-papo 1 hora, a gente não consegue fazer, sabe? Facilitou muito. É. Não, vamos falar em educação. Vou fazer um comentário, apareceu um comentário aqui, uma pergunta que faz todo sentido, né? Uma pessoa que eu não consigo ler o nome aqui é um político comprar tablet de R$ 300 vai para R$ 1.200, não vai funcionar. Essa pessoa tem razão, tá? Mas dá para usar criatividade até nisso. Vamos criar um voucherzinho que entrega na mão do pai, na mão da criança. Olha aqui, isso aqui dá direito a um tablet. Vai escolher na sua loja lá que já fez o acordo. Tem que ser criativo, tem que botar a cabeça a funcionar, pensar fora da caixa, sair fora dos preconceitos, que tem solução. Tentando responder sua questão no assunto educação. A gente tem um problema de educação sério, né? A nossa escolaridade é baixa, nossa quantidade de anos de ensino e de estudo é baixa. Nós temos aí 15 a 20 milhões de pessoas com um curso superior formado. Esse número é baixíssimo para 200 milhões, tá? E são 10% da população. Comparado aí com países... Coreia nem se compara, com a Coreia do Sul 50%, 60%. Mas aqui com Chile, tal, ainda estão perdendo de lambuja. Dá para dobrar isso. E dobrar com educação à distância. Dá para fazer muito mais com muito menos. Com os mesmos prédios que tem das faculdades por aí, com os mesmos professores que estão aí, dá para dobrar. Então tá aí, é usar a cabeça, chacoalhar isso. Isso no ensino superior. A gente precisa de mais 20 milhões de pessoas formadas no ensino superior. E o ensino médio nosso? A gente tem 10 milhões de alunos. Tem uma evasão de 1 milhão de alunos por ano. 1 milhão de alunos por ano. Isso. É o aluno que está de 15 a 17 anos. Vai embora.
Normalmente a estatística diz assim, ó, a garota dos meninos sai por causa de trabalho e de emprego. As meninas saem por conta de gravidez ou causa desse tipo. A estatística é assim, é um horror. Aí você pega 5 anos, 10 anos depois, esses jovens estão com 25 a 27 anos. Tem condição desse jovem voltar para uma escola? Estudar? Sentar numa sala de aula? Estudar não tem a menor chance. Então ele largou no segundo, largou no terceiro ano, está aí. Como é que pode resolver? A distância. Pô, a gente tinha o exame do Enem, até 2 anos atrás, ele também valia como certificação do ensino médio. Agora o exame que vale é o INSEJA. Anotem aí. O INSEJA, Exame Nacional de Educação de Jovens e Adultos, vale como certificação de ensino médio, se você fizer a pontuação. Então você tem diploma, você estuda em qualquer lugar. Não precisa estar na sala, não precisa estar no colégio, não precisa se matricular em lugar nenhum. Estuda pela internet, cata lá, tem um monte de curso por aí, estuda, faz a prova. Prova normalmente em agosto. Esse ano não vai ser agosto, vai ser sei lá quando. Né? O Enem já adiaram, ou o INSEJA vai adiar também. Mas a prova tem seu certificado, seu diploma do ensino médio. Abre perspectiva de ensino técnico, abre de ensino superior, abre uma janela de oportunidade, caminho para o trabalho também. Se olhar o ensino fundamental tem 30, 40 milhões de alunos, né, estudando, 30 também. Evasão, 1 milhão por ano, também a mesma coisa. Se você pegar a evasão somada dos últimos 15, 20 anos, no ensino médio tem 10 milhões evadidos. No ensino fundamental, tem 30 milhões. Quando você pega assim, conversa com as pessoas que falam de educação, responsáveis, né? Vocês pegam no Ministério da Educação, Secretaria de Educação, Prefeitura, fala de educação, a pessoa começa a falar, porque na sala de aula, porque a professora, porque o aluno, porque essa... Parou. Educação não é só dentro de sala de aula. Educação é para a vida inteira. Né? Nós comentamos até aquela expressão, lifelong learning. É para a vida inteira. É para fora de sala de aula, sim. Daqui a pouquinho nós vamos ter mais alunos fora de sala de aula do que dentro de sala de aula. Isso vai ser normal. Nenhum problema. Com a quantidade de professores que a gente tem, vai ter muito mais alunos. Com muito mais qualidade de conteúdo. Quando é que um professor, um aluno do interior do Brasil aí, interior de Goiás, interior do Paraná, interior do Maranhão, do Piauí, poderia ter uma aula no mesmo nível dos melhores colégios do Rio de Janeiro e de São Paulo? Nunca. Mas a distância ele pode. Ele pode ter o mesmo nível de aula do Brasil e do exterior. Ele pode aprender línguas, ele pode estudar, ele pode ter o mesmo nível. Esses cursos que várias universidades americanas, desde 2012, são chamados MOOCs, M-O-O-C, Massive Open Online Course. É cursos online massivos e abertos, gratuitos, tudo. Eu sou com Harvard, Oxford, MIT, curso de graça, online, de graça, tem um monte, de tudo, de qualquer coisa. A USP começou a fazer, o Brasil começou a fazer. Conteúdo tem demais, e tem excelente, e tem de graça, dá para fazer, dá para estudar. Aí quando me pedem um conselho, eu disse, estude, aprenda. Vai lá, não dependa de professor, não dependa de colégio, não dependa de sala de aula. Isso é um ponto que vai ter valor no mercado de trabalho. A pessoa que tem iniciativa, que tem criatividade, que vai em busca do conhecimento, porque o conhecimento está ali. Tem uma frase que eu atualizei antigamente, se dizia assim, você só precisa aprender a ler, porque o resto está escrito. Atualizando essa frase, você só precisa aprender a procurar na internet, porque o resto está lá dentro. Todo conhecimento de qualquer coisa está lá dentro. Está lá dentro e você pode buscar e procurar. Então, quando você olha o mundo da educação no Brasil, e aí quando você conversa com os profissionais, eles dizem assim, o pessoal do ensino fundamental tem 30 milhões, no ensino médio tem 10, no ensino superior tem 10, 50 milhões. Quando fala-se de educação no Brasil, fala em 50 milhões. Mas tem os analfabetos também, dá uns 12, tem as criancinhas que não entraram ainda, total 80 milhões. Quando você fala com qualquer profissional de educação no Brasil, ele fala em 80 milhões de pessoas. E eu quero falar de 210 milhões. 210 milhões. Aí eu saí da faculdade há 40 anos atrás. Tá? Me formei em matemática, né, para casa. Aí eu brinco assim, não me peçam uma equação de segundo grau que eu não sei mais fazer. Tá? Mas qual é a lógica? A lógica é você tem que aprender sempre. Tá? Eu já mudei de profissão, 5 ou 6 vezes ao longo da minha carreira aí de 30, 40 anos profissionais. E é bom que seja assim, é bom que a cabeça esteja assim. O pessoal diz que daqui nos próximos 10 anos, era assim, né? Os próximos 10 anos,
as profissões vão ser aquelas que a gente não sabe quais são. Agora eu diria, já não é mais 10 anos, baixou, Tá mais baixou, perto. aumentou o salário. Agora é 5 anos, é 3. Profissão de quê? Não sei. Mas você tem que estar com a cabeça aberta. Você tem que aprender a aprender. Né? O desafio é esse. Como é que eu aprendo mais? Como é que eu aprendo melhor? Onde é que eu acho a informação? Sem depender de ninguém. Eu tenho que ter a minha cabeça de fuçar, procurar, desafiar e eu vou escolhendo meus caminhos. Né? Aí, só completando mais um pouquinho, né, quando você olha esse quadro, 50 milhões, para a gente trabalhar os 220, 210 milhões, você tem que se preocupar com a educação à distância e com qualquer idade. E hoje já tem muitos cursos, não é uma novidade, não estou inventando nada, já tem um monte por aí. Só tem que estruturar um pouquinho, regularizar isso aí, que tem. O mundo da informática, por exemplo, TI, trabalha já há muitos anos com certificação de conhecimento. Né? Certificação de conhecimento é uma coisa comum. Você tem TOEFL de inglês, né? Você estuda, um dia vai lá, faz a prova, faz o exame, faz o teste. ISO 9000, isso, você faz o teste, então um dia faz a prova. Na área de TI tem um monte, tem curso da Microsoft, curso da IBM, você estuda em qualquer lugar, em algum momento, e vai à prova e faz a certificação. Esse é um caminho, esse é um caminho. Os nossos centros de saber têm que se transformar em centros de certificação. Coloca o conhecimento por aí, espalha e diz, ó, estuda, aprende. Aprendeu? Vem aqui, vem fazer a prova comigo. Tá? Tem uma coisa que a gente faz no mundo da qualidade, no mundo da auditoria, é muito comum, né? Quem audita não é quem executa. Né? Isso é normal. Todo mundo diz, ah, isso é o normal. Mas no colégio não é. Quem ensina é quem dá a prova. Deveria ser separado. Né? Então, quem ensina, alguém ensina em algum lugar. Vamos fazer a prova em outro lugar? Certificação. O Enem é um tipo de certificação. Certificação, nesse caso, então, o Enseja é um tipo de certificação. Faculdades podem ser totalmente certificação, não é picaretagem, não é entrevista, nada, a prova é aquela, e é trabalho, é difícil, e é ruim, então faz. Não conseguiu, faz de novo, faz de novo. O modelo de certificação é esse. E tem coisas, entrando aí na tecnologia da educação, né? Aí você fica pensando assim, poxa, mas aí você estuda um ano inteiro, aí chega no final do ano é reprovado, aí você vai, pô, tem que fazer tudo de novo e desmotiva. Não precisa, educação à distância não precisa isso. Você tem um conceito que está se espalhando, graças a Deus, que é o seguinte, microlearning, master learning, são dois conceitos que andam interligados. O que é o microlearning? Você não vai estudar um ano inteiro, você vai estudar 1 hora, 2 horas, 3 horas, um dia. Você terminou, faz um testezinho. Sim. Aprendeu, vai em frente. Não aprendeu, volta. É reprovado. Mas reprovado 2 dias, reprovado meia hora. A lógica do Master Learning, que é o Khan, a Khan Academy usa isso. Só que esse é um modelo que existe desde sempre, é o modelo de reprovação. Então você faz. Não aprendeu? Não provou que aprendeu, faz de novo. Só que o ciclo é muito pequeno. Então você vai, estuda de novo, vai, tá. Eu me lembro que eu especifiquei um software na década de 90 para desenvolvimento de curso, ele chamava nota 10. Por quê? Porque quem chegasse ao final era nota 10. Chegou ao final é nota 10. Não tem como não ser. Então, essa tecnologia está aí pronta. Né? Basta você separar os conteúdos em pedacinhos pequenos e fazer o testezinho no final para obrigar que a pessoa vá lá à frente. Isso vale para qualquer treinamento de qualquer tipo, seja no nível formal, né, de educação formal, regulada pelo MEC, ou seja no nível empresarial, ou seja no nível de qualquer coisa. Tem mais um componente novo na área de educação que se chama o Adaptive Learning. É o ensino adaptativo. O que é o ensino adaptativo? Eu vou dar aula particular para você, de química. O que é a primeira pergunta que eu faço? Juliana, o que você sabe? Ah, eu sei isso. Então tá legal, não vou te ensinar o que você já sabe. Só vou ensinar o que você não sabe. Isso é Adaptive Learning. Então, só por tecnologia. Você faz o teste, faz a programação, do tipo aquele pré-teste que eu fiz lá. Você faz um teste, opa, essa pessoa não sabe isso e sabe aquilo. Então, só vou ensinar o que ela não sabe. Com isso, você tem uma turma de 40 alunos, cada um vai aprender num ritmo diferente. No seu ritmo, no seu aprendizado. Quando você junta microlearning, master learning, adaptive learning, poxa, eu aprendo. Aprender de qualquer jeito, não tem como não aprender. Qualquer ciclo, qualquer assunto, qualquer momento. Eu gosto desse assunto porque eu vejo como uma solução para um monte de problema nosso. Se a gente fizer em massa,
né? Eu me lembro, há uns anos atrás, eu mergulhei muito nesse assunto da evasão escolar, né? E tem a recuperação da evasão. Quando você pergunta para qualquer pessoa da área de educação, como é que faz para recuperar? Ah, nós estamos melhorando o ciclo para evitar que o aluno saia. Ele está legal, para evitar uma coisa, mas como é que traz de volta? Ah, não, bom, e o cara que saiu há 10 anos? Ah, não, chama Dropout Recovery, em inglês. Eu me lembro, há 7 anos atrás, estudando isso, entrava na internet, Dropout Recovery, tinha um monte de coisa. Os Estados Unidos tinha um modelo assim, o europeu tinha um modelo para recuperar, tinha ensino à distância. Aí no Brasil, recuperação de evasão, tinha nada. Na Google, nada. Caramba, a gente tem que estruturar a recuperação de evasão. Mas não pode ser recuperação de evasão botando o cara para dentro da sala de aula, porque dentro da sala de aula não vai funcionar. Ele não vai voltar. Então o Tem nosso um, índice de... Pode desculpa, falar. tem só um colega, só para Eu bebo água. aproveitar, só para aproveitar que está no tema, a maturação é necessária para o aprendizado, mas é no sentido assim, ó, reprovou no presencial. O tempo não seria importante para a maturação? Um colega de uma academia está perguntando. É. Não, depende do tipo de conhecimento. A gente vê muita coisa, todo mundo que estudou percebe isso. Muita gente teria capacidade de ir mais rápido do que o professor estava dando. E tinha gente que era mais lento. Eu costumo brincar assim, quando eu dou uma aula para 40 alunos, 20 acha que está indo muito rápido, 20 acha que está indo muito devagar. Então, 100% insatisfeito dentro de sala de aula. Bem, isso aí. É assim. Então, claro, aí cada um faz no seu ritmo. Então, poxa, será que a gente precisa mesmo de 9 anos de ensino fundamental, 3 anos de médio, 4 anos de faculdade? Será que precisa disso? Será que eu não podia economizar 1, 2, 3 anos? Tem gente que pode precisar de 10, tem gente que pode precisar de 16. E legal, a lógica é essa. Aprender no seu ritmo, aprender conforme a sua demanda. Essa coisa empacotada foi coisa da Revolução Industrial, tem pouquinho tempo, tem 200 anos. Eu só acha que a vida inteira não, não. Essa coisa de ter aluno separado por idade, não. Era todo mundo da mesma idade diferente numa sala, porque tinha poucos professores, poucos que sabiam ensinar alguma coisa. Então estava a turma na sala, opa, começou a ter mais professores, agora vamos separar por idade para melhorar. Agora fizemos uma linha de produção para colégio. Agora não, o semestre é assim, o ano é assado. Entra aqui, não, tem 7 anos, 7 anos não pode. Não, 6 anos não pode entrar no primário, não é primário, né? No fundamental, tem que fazer 7. Poxa, não, poxa, isso é um bloqueio total que não tem a ver com o conhecimento. Tem a ver com a idade cronológica, que não significa grandes coisas, né? Esse é um ponto. Ô, Paulo, Vai. É, Eu vou falando, vai me interrompendo aí. Desculpa. Mas quando a gente pensa, eu não sei se tem algum apelo por trás disso. Talvez tenha um medo. Acho que pode ser um medo. Porque, assim, pelo menos que a gente vê, né? É que quem tem o ensino superior vai ter algum privilégio, né? Tem um status, né? E pode ter, sei lá, em questão na empresa, um salário melhor e tal. Eu não sei se o mundo enxerga, ou pelo menos o Brasil enxerga, se é interessante ter um monte de gente com ensino superior. Se não vai, se mais gente conseguir chegar no ensino superior, se isso aí não ia, sei lá, inchar o mercado, ou se ia, né, como que ia ficar concorrência, se isso vai dar um pouco de medo se muita gente tiver acesso ao ensino superior ou à educação que seja básica também, né? Eu não acho, eu não acho que não. Não existe nenhum assim, esforço direcionado para isso, para impedir que as pessoas subam. Não existe. Até com a quantidade de faculdades novas, universidades, é o contrário. O pessoal está incentivando a crescer. Pode ser que a qualidade da formação não seja tão boa, mas conforme você tiver o conhecimento, o material dentro da internet, fica mais fácil até você aferir a qualidade do que está sendo ensinado. Eu não vejo esse bloqueio. Vejo até, ao contrário, o mercado de trabalho aceitando gente que não tem o superior. Na área de tecnologia isso já está ficando muito comum, né? Eu me formei, não, peraí, mas você sabe programar o quê? Você conhece o quê? Você trabalha com método ágil ou não? Você faz, sim, então vem para cá. Isso é muito comum. E a gente vai entrar no assunto, antes de entrar no assunto do trabalho, queria dar um exemplo. Outro dia eu fiz um artigo, escrevi um artigo, não sei nem se eu mandei para você, fazendo uma correlação com Dom Pedro II, Dom Pedro II e o ensino à distância. Muito legal, mandou, muito bom.
Aí o pessoal diz, poxa, mas o que é isso? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu disse, olha só, talvez o melhor aluno brasileiro da história tenha sido Dom Pedro II. Ele aprendeu tudo, tinha total condições, né, tinha recursos totais e foi, eu diria até hoje, o melhor aluno do país, o Dom Pedro II. O que ele tinha? Ele tinha um grupo de professores dedicado, anytime, any place. Tá? Então, qualquer hora, qualquer lugar, ele aprendia. Ele aprendia no ritmo dele. Ele tinha curiosidade de aprender. Ele tinha esses professores que faziam o papel de curador de conteúdo, que é um papel moderno para o professor. Seleciona as coisas legais e entregava lá para o Dom Pedro. Fazia aquilo do ensino do professor particular. Dom Pedro, o que você sabe? Eu sei isso, então eu ensino aquilo e tal. Né? Um adaptive learning 200 anos atrás. Ele tinha todas as condições. Ele, além disso, ele tinha relacionamento com grandes cabeças. Ele ficou amigo do Darwin, ficou amigo do Graham Bell, ficou não sei o quê. O pessoal admirava a inteligência dele, a cultura dele, porque ele se relacionava e conhecia essas pessoas. Aprendeu 10 ou 12 línguas. Ele falava inglês, francês, espanhol, italiano, grego e latim, chinês, tupi. Ele aprendeu tudo isso porque ele tinha o anytime, any place, professores a qualquer lugar. Aí eu faço a correlação. E agora? Você não pode ter um ensino do padrão Dom Pedro? Anytime, any place, os melhores professores do mundo, o melhor conhecimento, a curadoria de conteúdo, a forma de aprendizado para o aluno do interior do Piauí, para o aluno da faculdade. Então, quando eu defendo o ensino à distância, eu defendo ensino padrão Dom Pedro II para todo mundo. Não é uma coisa de elite. Não é elite. Eu estou fugindo desse lado. Não é elite. É povão mesmo. Capacidade de qualquer pessoa aprender no nível que o imperador aprendia. Então, essa correlação é que eu fiz naquele tempo. Nesses exemplos, eu gosto de puxar uns exemplos assim para provocar um pouquinho a cabeça das pessoas e sair da caixa. Quando eu falo de curadoria de conteúdo, o que é isso? O pessoal já se assusta. Todo mundo se assusta com o nome, né? Curadoria de conteúdo. Veio lá dos museus, né? O curador era aquele que seleciona os quadros para botar na parede lá, é o que seleciona, e a curadoria acabou sendo essa atividade permanente, né? Quando você tem que selecionar um conhecimento, alguma coisa. Isso é um papel novo para os professores. Os professores têm que deixar de ser expositor de conhecimento e passar a ser curador de conhecimento. Curador de conteúdo. Porque o conhecimento está aí. Se ele for para frente de uma sala de aula para falar aquilo que está escrito, aquilo que está na internet, colocar um pouquinho a cabeça das pessoas e sair da caixa. Quando eu falo de curadoria de conteúdo, o que é isso? O pessoal já se assusta. Todo mundo se assusta com o nome, né? Curadoria de conteúdo. Veio lá dos museus, né? O curador era aquele que seleciona os quadros para botar na parede lá, é o que seleciona, e a curadoria acabou sendo essa atividade permanente, né? Quando você tem que selecionar um conhecimento, alguma coisa. Isso é um papel novo para os professores. Os professores têm que deixar de ser expositor de conhecimento e passar a ser curador de conhecimento. Curador de conteúdo. Porque o conhecimento está aí. Se ele for para frente de uma sala de aula para falar aquilo que está escrito, aquilo que está na internet, o aluno vai dar banho nele. Tá? Então ele tem que ter um modelo que tem o Flipped Classroom, é o seguinte, você estuda em casa antes de estar na internet e vem para tirar dúvida. Então o papel do professor vai ser curador de conteúdo, porque tem muita fake news, tem muita coisa falsa, então o professor que entende daquele assunto, seleciona a Roma e tal e diz, olha, estuda esse livro, esses artigos, esse material, quando tiver estudado, vem aqui tirar dúvida comigo. Então, esse é o papel de curador. Aí a pessoa diz, poxa, mas como é que vai funcionar isso? Nós vamos ser desvalorizados como professores? Eu digo, não. Vocês viram aquele show do Alok? No sábado à noite, o DJ brasileiro mais famoso do mundo ganha alguns milhões de dólares. O que ele faz? Curadoria de conteúdo. Ele seleciona a música. O Rolling Stone lá ligou para ele e diz, olha, põe minha música aí. Aí outro sertanejo diz, põe minha música aí. Então os melhores autores, ele seleciona aquilo, coloca. Aí o que ele faz? Opa, tem umas músicas que ele acelera mais, tem outras que ele freia mais, tem outras que ele mistura, tem outras que ele... Esse é o papel do curador de conteúdo. Seleciona as melhores coisas, coloca no melhor formato. Essa é a maneira. Tá? Esse é o papel
novo para o professor. E o tempo, né? Porque a gente está falando questão de tempo. Quando você falou, fantástico a sua colocação, né? Porque os tempos em sala de aula é muito nítido isso, né? A facilidade que cada aluno tem para uma determinada área, né? E todo mundo acaba, né, sendo, de certa forma, prejudicado. Ou então, né, deixa de estar aprendendo um assunto que é de maior interesse, ou que ele já está cansado ali, né? Já aprendi, já deu, passa para o próximo, né? Então, acho que É verdade. quando a gente pensar no futuro em economia de tempo, deixar o tempo, né, assim, mais útil, né? Porque eu acredito É. que esse tempo gigante de escola e até mesmo da universidade não seria necessário um tempo tão longo assim. E aí, o que está acontecendo agora com a época da pandemia, né? Está obrigando a gente a pensar nesse assunto tempo. O teletrabalho. E diz, poxa, eu não preciso gastar uma hora para ir, uma hora para voltar, para ir para a Pois é. faculdade. Eu não preciso ir para o trabalho, não preciso fazer uma reunião no centro da cidade. Eu não preciso, não preciso, não preciso. Você pode estudar aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo ou em Nova York, sem precisar sair de São José, pô. Então, essa lógica da produtividade vai ser muito boa. Vai mudar muito a cabeça. Claro que alguma coisa vai voltar parecido com o que era, mas igual não volta nunca mais, com certeza. Esse mundo do teletrabalho, né, a gente está vivendo aí a ideia do home office, né, eu insisto que não é exatamente um home office legal, perfeito, mas já serviu para um monte de quebra de barreiras. Né? Eu acho que uma delas é, o que vai acontecer? Você pergunta assim, o que vai acontecer no retorno? Ele diz, olha, o mercado imobiliário vai sofrer um baque. Esse vai ser afetado. Você pega aqui no Rio de Janeiro, o centro da cidade, você pega uma empresa que tem 1.000 empregados e ocupava lá 5.000 metros quadrados no centro da cidade, agora o diretor da empresa está dizendo, poxa, quanto é que eu pago de aluguel? Pô, mas quando caramba, não quero o pessoal de volta. Grandes empresas já estão dizendo, olha, não quero mais encontro presencial aqui. Vamos reduzir, vamos estar uma sala aqui para umas reuniões eventuais e estratégicas, vamos fazer um revezamento das pessoas uma vez por semana, vamos, não vamos de nada e trazer o pessoal para trabalhar. Porque é a economia, é a lógica do trabalho. Eu vi um debate outro dia, né, eu estou assistindo um monte de webinar na vida, na área de professor de medicina e um aluno de medicina. E os dois dizendo, nós éramos preconceituosos. A gente achava que o curso de medicina não podia ser feito assim à distância. Aí o aluno diz, só que eu estou ganhando 2 horas por dia. E estou aprendendo igualzinho. E o professor está dizendo, eu não acreditava que o aluno aprendesse e ele está aprendendo. E ele consegue olhar minha aula várias vezes no dia e pode repetir. Então o pessoal está descobrindo isso. Nesse campo de trabalho dos imóveis, o que vai acontecer com o centro da cidade? Vai esvaziar. Isso é um problema. Como é que isso vai ser? Aí esvazia o pessoal que vai trabalhar e esvazia o comércio, serviços, restaurantes que estão ali em torno. Vamos usar a cabeça, vamos pensar fora da caixa. O que a gente faz com aquela mega estrutura nos grandes centros vazia? E a gente tem problema de habitação. Poxa, será que não dá para bolar um bem bolado aí? E diz, olha, tem uma área ali que tem luz, telefone, estrutura, mobilidade, metrô, e está lá vazio. Pô, vamos trazer, nós temos um problema de habitação brutal, vamos trazer, tem internet boa, legal, vamos pensar nisso. Isso é um desafio. Isso é uma coisa interessante para vocês aí, São José. O que passa na cabeça das pessoas? Poxa, uma pessoa que mora na zona sul do Rio de Janeiro, num apartamento de 80 metros quadrados que custou 1 milhão. Eu tenho certeza que um belo de um terreno com uma belíssima casa em São José do Vale do Rio Preto é muito mais barato do que isso. Ele vende isso aqui, vai para lá e vai trabalhar numa boa. Tá? Então esse é um desafio para as cidades. Cidade praiana, cidade serrana, cidade do interior, cidade de fazenda. Quantas pessoas, puxa, eu queria morar na fazenda, mas eu tenho que vir trabalhar, Então deixa de ter que vir. Resolveu. Então está resolvido. Então esse é um desafio para as cidades pequenas, cidades. Poxa, eu não preciso, eu tenho uma casa de final de semana. Não, minha casa é lá. Se eu tiver que ir ao centro, né, eu vou de vez em quando. Cidades dormitórias, né? O entorno do Rio de Janeiro tem cidades dormitórias. O que é uma cidade dormitória? A pessoa dorme e vai trabalhar no Rio, deixa de ser dormitório. Aí o comércio e a indústria, os serviços naquela cidade vão ampliar, vão aumentar. E o centro das cidades grandes não é só Rio de Janeiro, é qualquer cidade grande, porque houve uma migração dos últimos 200 anos. Tudo é recente. O pessoal acha que foi sempre assim. Não foi sempre assim.
Então a lógica é, dá para repensar, dá para mudar, dá para fazer novidades aí e o mundo funcionar de uma maneira melhor. É claro que a gente tem um problema Eu grave li um agora. artigo, opa, opa, cortou aqui rapidinho. Voltou. Eu li um artigo da Toyota que estava falando que as reduções reduziu em 85% a quantidade de encontro entre as pessoas, em 30% foi reduzido o tempo de reunião, em 50% a quantidade de papel, e os documentos, tudo em papel, e 80% o tempo de transporte. E eu lembro, tanto para mim com a pós, mas para mim com a faculdade também, era 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Aí você tem que madrugar. Aí você já não chega tão bem para estudar, porque você está com sono ainda, e você chegou tarde quando você chegou de noite, que era, né, o dia inteiro, e à noite você chega super tarde, aí vai dormir mais tarde ainda. Então, assim, eu acho que 80% do tempo de transporte é muita coisa. Não, isso tem tudo a ver com o quê? Com produtividade, né? O país inteiro pode ganhar em produtividade. Então, se a gente olhar de uma forma macro, né? O pessoal está, poxa, mas tem gente morrendo, poxa, vai ter desemprego, poxa, o PIB vai cair, poxa, claro, isso é verdade. Mas dá para sair num ponto melhor. Eu gosto de dizer assim, a gente tem que sair disso melhor do que nós entramos. Não dá para voltar para aquele ponto. Não dá para voltar com aquelas diferenças sociais que a gente tinha. A gente tinha aí 40, 50 milhões de pessoas que estavam desaparecidas e apareceram, foram achados. Né? Um grande sistema, um grande cadastro foi montado, não existia, apareceu. Vamos tratar dessas pessoas. Esse programa que foi aprovado, as 600 pratas por cabeça, com certeza vai ser esticado mais um pouco. Tá? Isso foi aprovado no Congresso em questão de dias. O Congresso aprovando leis à distância. Olha que negócio espetacular. O que não pode acontecer? Voltar o Congresso a trabalhar de terças a quintas. Por quê voltar a trabalhar de terça a quinta? Vou trabalhar a semana inteira. Você pode votar em qualquer lugar. Porque vamos dizer, uma motivação válida. O parlamentar tinha que voltar para o seu estado para dar atenção ao seu eleitor local. Não precisa disso. Então ele pode trabalhar no seu estado e pode participar das votações. Foi um desafio, nós aprovamos na área jurídica, Supremo Tribunal trabalhando à distância, votando à distância. Congresso Nacional trabalhando, votando à distância. Trabalho geral, metade das pessoas trabalhando à distância. Educação, isso foi uma revolução. Telemedicina. Telemedicina é uma coisa muito preconceituosa há anos. Há anos que eu estou nessa área de tecnologia e há anos que eu ouço falar em telemedicina. E no Brasil, como sempre, tem algum conselho, alguma autoridade, alguma coisa. Não, aqui não pode. Não, porque isso piora. Não, isso prejudica. Ah, não, não, não. Aí na hora que vai na marra, resolve. Aí o pessoal que está usando a consulta à distância está gostando. E o médico que está fazendo está dizendo, poxa, tá legal. Você vai fazer 100%? Não, tem tipos de exame que você tem que fazer presencialmente. Mas eu lembro assim, minhas últimas consultas, vamos dizer, consultas regulares, aí a consulta assim, tete a tete, o médico pergunta, o que você está sentindo? Ah, eu estou sentindo isso, isso, né? Então tá legal, olha só, faz esses exames. Eu entro uma conversa de 15, 20 minutos e saio com a lista de exames. Essa primeira consulta, com certeza, eu não preciso estar presencial. Aí eu vou em algum lugar, algum laboratório, faço os exames. Aí peguei o resultado dos exames. Eu preciso levar lá? Não, entrego o resultado do exame, o médico olha, ih, caramba. Aí ele diz, não, olha, complicou isso aqui, vem aqui, que a gente vai olhar e diz, tá legal. Mas 90% dos casos não complicou, então dá para fazer. Aí tem que mudar modelo de remuneração, modelo de gestão, plano de saúde, tem que encarar isso, tudo é um complicador. Mas a grande vantagem da pandemia é que quebrou essas barreiras, quebrou as barreiras burocráticas, avançou um monte. Então, opa, legal, isso fez funcionar. Tá? Então, nessa área aí, teletrabalho, telemedicina, teleeducação, teletudo, telecongresso, poxa, vamos aproveitar e não vamos voltar ao ponto que a gente estava. Tá? Paulo, e em relação às empresas, assim, que você está em contato com as empresas e com o mundo da educação, como que está assim, o rendimento do trabalho? As empresas Olha, estão vendo que está rendendo? vamos dizer, tem muitos tipos, mas dois tipos básicos. Aqueles em que a grande parte dos funcionários
pôde trabalhar à distância, essas empresas se equilibraram rapidamente. Aquelas que o produto delas tinha a ver com digital, ou tinha a ver com uma logística digital, tinha a ver com a entrega, estão trabalhando até aumentando. As empresas na área de tecnologia, com certeza. As empresas que tinham muita coisa, muita entrega desse tipo usando o digital, também. As que tinham muita coisa presencial, muita coisa analógica, estão sentindo, né? Aí tem demissão, tem redução e aí é a hora de usar a criatividade, usar a inovação e perguntar assim, que eu posso fazer? Quem são meus clientes, né? Primeiro, quem são meus clientes? Todo mundo acha que conhece o cliente, mas não conhece. Aí a pergunta que você faz, o que o meu cliente quer? Não é essa a pergunta. A pergunta é, o que o meu cliente precisa? Que às vezes o cliente nem sabe o que ele precisa. Ele sabe o que ele quer. O que eu quero? Eu quero ir para o centro da cidade para fazer uma reunião. Caramba, ele não precisa ir lá. Ele precisa ter alguma coisa que aquela reunião ia dar para ele. Então você tem que olhar pelo lado de análise de processo. Por quê? Por quê? Onde é que está essa informação? E aí, para o pessoal que está desempregado, ou perdeu o emprego, ou está ameaçado, o desafio é esse. Abre a cabeça, pensa com criatividade e diz, o que eu sei fazer? Né? O pessoal chama agora de um novo mindset, né? A gente chamava mudar a mentalidade. Agora na moda está mudar o mindset. Tem que mudar a cabeça. Diz, não, eu sou auxiliar de escritório e tenho que ir todo dia para o centro da cidade para pegar isso aqui e levar para lá. Caramba! Você tem que pensar o que você sabe. Você sabe andar de bicicleta? Pô, legal, isso é informação importante hoje em dia. Você sabe andar de moto? Poxa, mais ainda. Aí você sabe falar, você sabe se expressar, você sabe combinar com pessoas, você entende de alimentação, você entende de serviço, você entende de... O que você entende? O que você sabe? Faz essa abertura, faz uma análise de processo interno seu e você vai ver que vai ter oportunidade. Eu vi outro dia uma matéria, eu acho que foi daí de São José, o pessoal da área produção agrícola, né? A área entregando diretamente, né? Algo isso. Então, o que aconteceu? Alguém botou a cabeça para funcionar. Qual é a grande produção aí na sua cidade? É agrícola, né? A agricultura, avícola. Né? Eu fui aí uma vez, vi lá plantação de café do nosso amigo lá, Paulo. Tá e uma perspectiva de vinho, né? Também. Poxa, legal. Então, base agrícola, agricultura. Encaixado com isso, agronegócio. O que falta para vocês? Legal, você produz uma coisa, falta chegar ao cliente. Então, quem é o cliente? O cliente está no mundo, o cliente está por aí. Não tá na... Então, você pode ter um cliente local, de repente você vai ter um cliente local mesmo ali, e ter um cliente em qualquer lugar, desde que você tenha um sistema para entregar. E hoje está tendo um monte de empresas que estão se dispondo a ser essa parte de entrega. O Uber foi o Uber transportava pessoas, agora está transportando coisas também. Aí tem um monte de empresas trabalhando com logística. Um monte. Esse é um mercado, então você me perguntar um segmento legal. Logística. Tecnologia é uma, logística é outra. Agricultura e agronegócio é outra. Num mundo novo. Né? Essas áreas são quentes, são prioritárias, vão ter. Tá? Educação, com certeza, todo mundo precisa de educação. Saúde é outra área quente, todo mundo precisa. Quando você olha aquele basicão das pessoas, você precisa comer. Né? Agricultura está aí. Você precisa ter saúde, a saúde está aí. Você precisa de educação, está aí esse básico. Precisa de segurança. Então, esses são segmentos que não vão ter abalo, eles vão se estruturar e tal, vão se arrumar. Quais são os tipos de emprego que vão se abalar? Esses que são intermediários, né? Mas não é novidade agora, só acelerou. Tá? A tecnologia tira os intermediários há muito tempo, desde sempre. Tá? Eu trabalhei no Serpro, década de 80, tinha 20 mil empregados. 12 mil eram digitadoras. Onde estão essas digitadoras? Não tenho a menor ideia, mas não existem mais. Hoje deve ter 8 mil funcionários. O que aconteceu? A tecnologia mudou. E essas digitadoras vieram da onde? Das datilógrafas. Foi uma evolução. A tecnologia foi avançando e esse emprego foi mudando. Quem é que tirou o emprego das digitadoras? Nós. A gente entra com imposto de renda lá, cada um entra com o seu imposto de renda. Não tem um intermediário. Então você tirou o intermediário. A tecnologia faz isso. A tecnologia vai tirando os intermediários. Então, a escola, o colégio, tem que se posicionar de tal maneira que não seja um intermediário que não agrega valor. Quem não agrega valor vai ser eliminado.
porque a tecnologia faz isso, não é uma coisa planejada, é uma coisa normal. Tá? E a gente, às vezes, olha, qual vai ser? Profissões do futuro, não tem a menor ideia, não tem ideia. Mas elas vão envolver inteligência, vão envolver tecnologia, envolver inteligência artificial, com certeza, muita coisa nessa área. E a gente tem que estar predisposto a aprender. E não ficar amarrado na minha profissão é essa, eu me formei nisso e o resto da vida você. Não, não. Sua profissão, você não é isso. Você é alguém que aprendeu isso e pode aprender muito mais coisas. Tá? O que que impede? Eu gosto de contar a história. Meu sogro faleceu até recentemente, era médico. Ele faleceu com 92 anos. Até os 91 anos de idade, ele ia para o consultório e atendia cliente, paciente. Cara, Aí, por que que eu uso esse exemplo? O que que teria impedido ele de ter se formado com 50 anos de idade? Nada. Ele se formou com uns 20 e pouco. Mas poderia ter se formado com 50, teria 40 anos de profissão. O que impede alguém se formar aos 50, 60 anos, 70 anos? Nada. Você vai aprendendo coisas. Né? Hoje eu aprendi nesses webinars, pessoal que diz, não tenho o que fazer em casa, estou aqui preso dentro de casa. Diz, para com isso. Entra na internet, acha um webinar, acha um treinamento, está tudo de graça, aprende uma coisa nova. Tem coisa nova toda hora, todo dia, de manhã, de tarde, de noite. É só selecionar. Você tem que ter um estresse de não ser demais, não usar demais. mas que Como é ótimo. que tá? A gente está faltando 5 minutinhos, então se alguém tiver alguma pergunta Cinco. bem rápida, alguma perguntinha bem rápida pro Paulo. E Paulo, desde já, assim, que conversa maravilhosa. E eu acho que é isso, né? Não dá para ficar nesse tempo de quarentena, que parece que, né, já tá, vai ser mais. Não falta mais tanto, né, para passar. Mas não dá para ficar parado assistindo sessão da tarde e falar que não tem o que fazer. Tem muito para fazer, né? Tem muito para aprender. E legal essa mensagem que você deixou, né? Que a tecnologia só está tirando o intermediário, né? E acelerou. Ela acelerou. Isso a gente sabia que ia acontecer. Agora, né, com isso tudo, mostrou que vai ter que se rearranjar. E a gente tem que ter uma visão otimista, porque o mundo vem mudando para melhor nos últimos 200 anos. Eu acho que isso tem que ficar claro para todo mundo. Está mudando, é para melhor e vem mudando há 200 anos. Nossa longevidade há 200 anos atrás era 40 anos, agora está em 80. Analfabetismo era 90%, agora é 10%. Renda, tudo melhorou nesses 200 anos. O que não aconteceu em 10 mil anos, aconteceu em 200, para melhor. Nós tínhamos 1 bilhão de pessoas, tem 7, muito melhor do que estavam há 200 anos atrás. A gente tem um baque agora que a gente tem que dar uma chacoalhada. Antes de terminar, eu quero dar uma recomendação. 2 livros aí que me ajudaram muito. Esse aqui, Inteligência Artificial, do Kai-Fu Lee. Esse é muito legal. E esse aqui do Domênico de Masi, do O Mundo Ainda é Jovem. Os dois são do ano passado e falam disso que a gente está vivendo agora. Qual é o trabalho, qual é a mudança, a acelerada. Então, em vez de olhar tenso, poxa, caramba, essa pandemia bagunçou. Não, essas coisas estavam acontecendo, só que aceleraram. O mundo do trabalho está mudando, o mundo, a distribuição de renda, a gente vai ter que pensar nisso, vai ter que fazer alguma coisa nessa direção, com certeza. Reciclagem das pessoas, a gente vai ter que trabalhar nessa direção. Talvez por conta, o Kai-Fu Lee fala muito de a carga de trabalho tende a diminuir. Por quê? Por causa da inteligência artificial. Isso já ia acontecer. Então vamos pensar em redução de carga de trabalho? Um cálculo de PIB há 2 anos atrás era assim, em 2030 a gente vai chegar a 160 vezes o PIB atual. Caiu 5% aí, vai cair mais esse ano. 160 vezes o PIB atual, com 1 bilhão de pessoas a mais. Caramba, vamos distribuir melhor esse troço. Vamos arrumar uma maneira inteligente, fora da caixa, de distribuir isso melhor. E aproveitar a tecnologia para ser uma coisa boa para todo mundo, pelo social e pelo tecnológico. Paula, que vai cortar. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos que estão assistindo a gente. Eu vou gravar, então fica com Deus. Muito obrigada. Obrigado a você e obrigado para todo mundo que estava assistindo aqui. Obrigada a todos. Tchau. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigada. Foi ótimo.